Prece inicial. Convidamos o Senhor Coronel de Polícia Militar, José Maurício Weisshaupt Pérez, para realizar a prece inicial. Ó Pai nosso, que estais no céu, glorificado e santificado sempre seja o vosso nome, Pai. Venha a nós o vosso reino, de amor, de justiça, bondade e misericórdia. E seja sempre feita a vossa vontade, tanto na terra como em todo o universo. Pai, dai-nos o pão de cada dia, alimentando o nosso físico, mas principalmente fortalecendo o nosso espírito. Perdoa as nossas dívidas, os nossos erros, os nossos deslizes, na mesma medida e proporção que também vamos aprendendo a perdoar a todos aqueles que nos ofendem, nos magoam, nos caluniam. E não nos deixes cair nas tentações e armadilhas, tanto da vida terrena quanto da vida espiritual. Livre-nos de todos os males, Pai, nos dando a harmonia, a sabedoria, porque Teu é o reino, o poder e glória, agora e para todo sempre. Que assim seja, com a graça de Deus, e que os nossos irmãos possam estar inspirando o nosso palestrante. Que assim seja. Convidamos agora o dirigente desta casa espírita, desta casa, o Grupo Espírita Manuel Bento, Sr. Edson Figueiredo de Abreu, para realizar uma palestra sobre aceitando perdas. Obrigada, Sr. Edson. Bom dia a todos. Bom dia. Essa palestra, na verdade, eu já a faço, eu estava ali pensando, lembrando, eu já faço há mais de 15 anos essa palestra. E eu lembro até hoje a razão que me motivou a fazê-la, ou a prepará-la, né, vamos assim dizer. Eu trabalhava na época numa empresa multinacional, e nós passamos ali por essa empresa passou por uma série de dificuldades, ela ia acabar encerrando algumas atividades aqui no Brasil, e aí houve aquela demissão, né, vamos assim dizer, em massa. Alguns ficaram, outros foram demitidos, e o que aconteceu, na verdade? Um dos nossos companheiros ali, já trabalhava há mais de 25 anos na empresa, foi um dos que foram demitidos. E o estranho é que, passado mais de 3 meses da sua demissão, um dia nós recebemos uma ligação da esposa dele, pedindo para que nós olhássemos ali ao redor, porque ele, nesses 3 meses, ele levantava todo santo dia, se preparava e ia lá para a região. Ele não chegava aí na empresa, mas ele ficava ali rondando a região da empresa. Passados 3 meses, ele tinha sido desligado. O tipo da pessoa que não se preparou para a perda, né, de um emprego, não é nenhuma perda mais profunda, vamos assim dizer. E aí o que é interessante, nós então começamos a fazer de vez em quando nós descíamos lá para ver se, e um belo dia nós encontramos, um dos nossos companheiros encontrou ele lá. E ele estava em desespero. Não tinha ainda, aceitado aquela situação. Ele ainda 3 meses depois ainda estava num processo de não saber o que fazer. E 3 meses se preparando, quer dizer, ele levantava, ia, ficava rondando, não sabia o que fazer, voltava, e a esposa entrou também nesse desespero, por isso que ela pediu para a gente conversar com ele. E outras razões também que me fizeram levar essa palestra adiante, foi a própria casa espírita recebendo muitas e muitas pessoas, procurando, né, por psicografias de parentes desencarnados, mas num tom não de paz, num tom de desespero, num tom de querer ter informação, né, dessas pessoas que partiram. E só que nós sabemos que não é assim que funciona. Não basta a pessoa comparecer para ter uma psicografia. O próprio Chico dizia que o telefone toca de lá para cá, não é daqui para lá, não é assim? Então esses foram os motivos principais que me fez desenvolver essa palestra, aceitando perdas. Que nós vamos, isso só foi a introdução da palestra, tá, gente? E agora que nós vamos fazer a palestra, tá bom? Então vamos. Vamos começar conceituando o que é perda, né? De uma forma assim simples. É um ato de perder, privação de algo,
desaparecimento, extravio, carência, desgraça, dano, prejuízo, né, e ruína. Olha os termos, né, que compõem essa questão da perda. Então não é fácil realmente, se nós formos, né, analisar todas essas situações possíveis aí, tá certo? E eu quero que vocês prestem atenção nessa frase. Perder dói, não adianta dizer não sofra, não chore. Só não podemos ficar parados no tempo, chorando a nossa dor diante de nossas perdas. Essa frase, ela não é espírita, ela é uma frase da Lia Luft, né, que é uma escritora brasileira, aliás, muito fantástica nesse sentido. Ela é uma escritora interessante. E o que essa frase nos remete a pensar? Que realmente dói, tá certo? É dolorido no primeiro momento, mas não adianta ficar, né, sofrendo, levando, insistindo, pensando, porque isso não vai resolver a nossa questão. Que nem aquele companheiro que eu falei para vocês, que ficou 3 meses, né? Depois que nós fizemos a intervenção com ele lá, ele parou de, pelo menos, circular lá perto da empresa. Depois nós perdemos contato também, não sabemos como é que ele tratou o assunto dali em diante. Mas vejam, uma pessoa que perdeu o emprego, ficou 3 meses, né, num processo de não aceitação, de não conviver em paz com a situação, e de também não se preparar para seguir adiante, que é esse que é a grande questão. Então, olha, o que há realmente para se perder, se a gente for pensar assim de forma prática? Podemos dizer que nós perdemos a saúde, certo? Não tem como evitar, né? Até dá para evitar, mas chega uma hora que as coisas acontecem. Podemos perder amizades, podemos perder o amor, podemos perder o emprego, que é o caso do nosso companheiro que eu falei, podemos perder pessoas, nossas vidas, e podemos perder a fé e a crença, talvez. Não é assim? Então, de uma forma prática, está aí mais ou menos as coisas que nós podemos enfrentar em termos de situação de perda. Tá certo? E aí nós precisamos racionalizar e analisar cada uma delas em nossas vidas. E talvez se preparar para elas. Não é assim? Porque se de modo prático isso pode acontecer conosco. Tá certo? Mas, com relação à saúde, o processo de envelhecimento é o que mesmo? Nós, naturalmente falando, envelhecemos. E o processo de envelhecimento traz essa decrepitude, traz essa questão toda de o corpo não ser mais o mesmo. Tá certo? E a saúde é afetada. Não tem como evitar. A não ser que você não queira envelhecer, mas aí é difícil, né? Tá certo? Então nós temos que nos preparar para isso. Para que quando vier o envelhecimento, é o meu caso, tá certo? Quando vier, a gente possa, de alguma forma, ter os cuidados necessários para manter o máximo possível de saúde. E não entrar num processo de declínio, né, mental sobre o tema. Que esse é o grande problema. Você já deve ter ouvido aquela famosa frase, mente sã, corpo são. O que acontece? Tem pessoas que são acometidas de algum tipo de problema de saúde e o mental dela, ao invés de ajudar, piora. Porque o mental faz mesmo que a pessoa não pense, ele tem uma influência muito grande em todo o seu corpo, né? Tanto a parte física, quanto a parte psicológica e a parte energética. Tá certo? Amizade. Será que a gente pode realmente perder um verdadeiro amigo? Se ele for verdadeiro? Né? Então, pense o seguinte. Se aquela pessoa, por alguma razão, né, não quer mais manter a sua amizade, agradeça. Agradeça porque, sabe, talvez não fosse
a pessoa ideal que está do teu lado, né? Ao invés de ficar chorando, ou se magoando, ou chateado com a perda dessa amizade, agradeça. Essa que é a verdade. E o verdadeiro amor acaba? Será que os pais podem perder o amor pelos filhos por alguma razão? Por exemplo, vou ser bem radical aqui. Os pais que descobrem que um filho, por exemplo, é homossexual. Acaba o amor? Não é para pensar? Ou seja, será que o preconceito é mais forte que o amor? Então o verdadeiro amor não acaba. É isso que eu quero que vocês pensem. Tá certo? E se você perdeu um amor, significa que não havia amor verdadeiro. É simples. Existem garantias de emprego? Eu pergunto para vocês. Nosso país está em crise, não está? Bom, aliás, eu ouço que o país está em crise desde que eu nasci, tá bom? Mas estamos enfrentando aí situações de desemprego em massa, tá certo? Hoje nem o funcionário público está mais garantido, porque tem estados aí que não conseguem nem pagar a folha, gente recebendo atrasado e por aí afora. Então, como é que uma pessoa em sã consciência não se prepara para isso? Né? Como o caso daquele meu amigo que eu falei para vocês. É uma questão de usar o raciocínio, de usar até as probabilidades, principalmente num país como o nosso. Tá certo? É possível enganar a morte, gente, quando chega a questão da perda de pessoas amadas? Nós não sabemos quando ela vem, tá certo? Mas ela vem. Pelo menos essa é a única certeza que nós temos. Não, eu diria que nós temos duas certezas na vida. Uma é a morte, a segunda são os impostos. Mas a gente não vai tratar disso aqui agora. Tá certo? A morte é a única certeza da vida e nós não nos preparamos adequadamente para ela. Nós achamos que somos imortais, que não vai acontecer com a gente, mas na verdade ela está aí presente e não existe razões claras, não existe motivos claros, não existe idade própria, né? Vem, simplesmente, é uma incógnita e ela nos cerca a todo momento, mas nós estamos preparados para ela? Essa é a grande questão, né? Com relação à questão da fé e da crença, é possível você perder uma fé que é raciocinada? Ela não se baseia apenas em achismos ou em crenças que não são claras. Se essa tua fé é uma fé baseada no raciocínio, na razão, como é a fé espírita, dificilmente você vai perdê-la. Mas quando a tua fé é rasa, ela é baseada em conceitos passados, onde você não tem o questionamento adequado, possivelmente você a perca. Principalmente se você não conseguiu o que você almeja. Se você está usando a fé no sentido de você conquistar coisas, e essas coisas não vêm, naturalmente que a tua fé acaba sendo abalada. Não é assim? Mas quando ela é raciocinada, quando ela se baseia em fatos, quando ela se baseia em situações que você não tem nada a temer e que você inclusive questiona e recebe as respostas adequadas, que te satisfazem, pode vir o que for, a tua fé vai se manter firme. Tá certo? Bom, vejam essa frase: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Essa frase de Lavoisier. E é uma frase que nós temos que, ela é uma frase científica, mas ela é uma frase que serve para a nossa vida em geral. Por quê? Porque na natureza nada se perde mesmo, tudo se transforma. Tá certo? Nós sabemos, nós espíritas, que não existe a morte na realidade é uma transformação, é uma passagem, é um retorno, vamos assim dizer, do espírito ao seu plano original.
Tá certo? Então nós, como espíritas, temos que começar a repensar essas questões das perdas e começar a entender a questão da transformação. Tá certo? Então nós temos que entender que, na verdade, a perda faz parte da natureza. Vamos ver. Desde muito cedo nós vivenciamos situações naturais de perdas. Se a gente for parar para pensar, você, quando criança, perde os dentes, né? Você às vezes perde o amiguinho quando muda de escola, perde os avós através da morte. Ou seja, nós, como seres encarnados, desde cedo, vivenciamos essas situações. Então nós deveríamos, na verdade, culturalmente falando, nos preparar para isso e entender a perda não como algo ruim, mas como algo que acontece, que faz parte da vida. Tá certo? Por quê? Porque desde o berço a gente convive com isso. E mais, nós como espíritas tivemos um processo de uma grande perda que foi o nosso reencarne. Nós deixamos para trás uma série de coisas para entrar numa experiência nova. Não é assim? Nossa cultura e educação não nos permite entender a perda como transformação. Aí é que está o X da questão. Nós, por convivermos desde cedo com as perdas, deveríamos estar preparados para elas, mas a cultura, a forma como fomos educados, a forma como a sociedade se organiza, ela está mais para o incentivo às pessoas terem e vencerem e, conquistarem, do que perderem. Então isso faz com que a gente não esteja adequadamente preparado para entender a perda como uma transformação. Por isso é que vem a dor. Tá certo? Sofremos na realidade por falta de entendimento e aceitação. Nesse contexto que nós estamos falando. O sofrimento vem porque a gente não entende. E ele vem também porque, como a gente não entende, a gente não aceita. Porque se houvesse o entendimento, talvez a aceitação fosse mais fácil. Se tivesse uma forma, se a nossa cultura fosse diferente, nós conviveríamos com as perdas sem maiores problemas. Tá certo? A nossa essência é espiritual, pena que não entendemos e aceitamos isso. Tá? Nós somos espíritas, certo? Mas será que como espíritas nós nos vemos como espírito? Essa é uma grande questão. Será que nós aceitamos efetivamente que a nossa essência ela é espiritual? E que a matéria é um momento da nossa vida eterna? O dia que nós, como espíritas, entendermos isso, vocês podem ter certeza que a nossa postura durante o nosso dia a dia, nossa vida, nas coisas, serão bem diferentes. Mas é preciso que a gente faça uma compreensão disso. E mais, que a gente viva isso. Tá certo? Já reencarnamos e desencarnamos inúmeras vezes. Então morrer não é o fim de tudo. A morte é apenas uma transformação. Aliás, o nosso próprio corpo se transforma, né? O corpo ele não vira pó, e depois ele não vai adubar a terra, para que nasçam novas, as árvores, possam nascer coisas e por aí afora. Aliás, o petróleo que nos move, de onde vem mesmo? Não é assim? É a natureza. Tá certo? Nessa questão então, gente, seria a morte, né, a nossa maior perda? Eu quero trazer para vocês aqui trabalho de 2 médicos americanos, né, que eu acho que é importante para a gente contextualizar e entender melhor essa questão. O primeiro deles é a doutora Ellen Wambach, que essa senhora que ali está, é psicóloga nos Estados Unidos. Já desencarnou, inclusive. Ela tem um livro chamado Recordando Vidas Passadas, e ela foi publicado em 1978, esse livro. Ela fez pesquisas com mais ou menos 1.088 pessoas, uma média, ela faz regressão de memória, tá bom?
Não preciso dizer que o primeiro paciente dela foi por acidente, e depois ela descobriu que isso era um processo que poderia ser aplicado, conseguiu autorização da universidade, começou a fazer pesquisas, durante mais de 20 anos ela pesquisou, e ela levou essas pessoas a mais de 20 vidas diferentes anteriores. Bom, olha que interessante o que ela obteve. Outra coisa interessante, nessa pesquisa que ela fazia, ela levava as pessoas para uma vida anterior e ela tinha 10 perguntas básicas que ela fazia para todas, tá certo? E dali ela fazia gráficos, né? Organizou todo um trabalho gráfico baseado nas respostas. Quando você tem 1088 pessoas vivenciando 20 situações de vidas anteriores, respondendo as mesmas perguntas, você ganha aí um quadro, né, de informação muito interessante para você fazer uma análise. Mas olha que interessante o que ela descobriu ali. 90% declararam que morrer não era tão traumático, pois nem sempre havia alternativas. O que a causava maior ansiedade e receio era o retorno para uma nova existência. Olha que interessante o que uma médica americana descobriu. Morrer não era problema. Ter de voltar, sim. Por quê? Porque morrer faz parte de um processo e você talvez não tenha alternativa. Você não tem como evitar. Já ter que voltar para uma nova vida é uma decisão, é um preparo anterior, é todo um processo que você tem que enfrentar para ir para o novo. É uma incógnita, é uma incerteza. Já ao morrer, às vezes é um alívio. Aliás, muitos deles diziam que se sentiam aliviados. Nós estamos falando do espírito, tá certo, gente? Se sentia aliviado por quê? Porque estava deixando um processo de dor, estava deixando um corpo em decrepitude, estava deixando uma situação de doenças que causavam dores, estavam indo para uma situação de êxtase, porque o espírito não sente dor, o espírito não sofre, fisicamente falando, é lógico, né? Emocionalmente pode ser. Não é interessante esse episódio, esse fato, para a gente poder ter uma base de que morrer não é problema? O espírita sabe que morrer não é problema, mas agora nós estamos falando de cientistas falando, tá certo? Aqui nós temos o Dr. Raymond Moody Jr., é um PhD, especialista em pesquisa de EQM, é experiências de quase morte. EQM é isso. O que acontece? A pessoa sofre um acidente, ou ela sofre um AVC, ou ela tem algum tipo de distúrbio físico, e ela entra em coma física. Durante o coma, ela tem experiências, tá certo? Que depois ela relata quando ela volta do coma. Isso é experiência de quase morte, tá bom? E esse médico americano se especializou nas pesquisas disso. Ele publicou 2 livros. O primeiro deles ali, Vida Depois da Vida, 1975. Livro A Luz que Vem do Além, 1980, e mais para frente, Investigando Vidas Passadas, em 1990. Mas o grande trabalho dele foi esse primeiro livro aí, Vida Depois da Vida. Mais de 3.000 pacientes de diferentes idades, diferentes religiões, diferentes situações que levaram a pessoa ao coma, e as perguntas eram sempre as mesmas e as respostas interessantes. As pessoas se viam saindo do corpo, viam o corpo lá, ouviam o que os médicos estavam falando, médicos apostando se iam no salvar, se não ia, coisas do tipo, né? E aí elas de repente se viam atraídas por uma luz, elas se dirigiam para essa luz, atravessavam uma espécie de túnel de luz, e do outro lado elas acabavam encontrando parentes ou pessoas desconhecidas, e naquele processo de conversa ali elas entendiam que não era o momento delas ainda, e aí elas acabavam retornando. 99% dessas pessoas mudaram o seu comportamento na vida, porque tiveram uma experiência
que mostrou para elas que a morte não era nada, que existia uma continuidade. Então, quando elas voltaram para a vida, elas passaram a valorizar outras coisas. Mudaram a forma de ver o mundo, as relações e tudo. Passaram a dar interesse, importância para as coisas que valia a pena mesmo. Resumindo, elas começaram a se preocupar mais em ser do que ter. Mas elas precisaram vivenciar uma experiência. Talvez nós não precisemos, tá certo? Para mudar o nosso conceito. Então, este médico aí, através da experiência de quase morte, acabou comprovando que a morte não existe. Por isso o título do livro, Vida Depois da Vida. Ok? Recomendo a vocês que leiam. Mas nós temos uma contribuição melhor ainda da doutora Elizabeth Kübler-Ross, que é essa senhorinha simpática que aí está. Para falar um pouco da doutora, eu vou falar rapidamente. Ela já desencarnou também. Ela era uma médica formada na Suíça que acabou vindo para os Estados Unidos, né? E ali ela fazia parte da universidade, ela dava aulas. E ela ficava admirada da forma como os pacientes terminais eram tratados. Ela não se conformava porque os médicos eram orientados a não perderem, a salvarem. Sabe aquela coisa que eu falei para vocês da questão da cultura? O médico, então, até então, ele era orientado a salvar, e a perda era uma mancha no seu currículo. O que os médicos faziam, então? Dá para salvar todo mundo, gente? Questão. O que eles faziam? Pacientes terminais, eles simplesmente ignoravam. Quem cuidava são enfermeiros. Tá certo? E ela, inconformada com aquilo, começou a fazer um trabalho de ir lá conversar com esses pacientes, né? Entender o que acontecia com eles. E ela teve experiências maravilhosas. Ela conseguiu autorização da universidade e ela começou a levar esses pacientes para conversar com os médicos que estavam se formando, para eles contarem as histórias deles, o que eles esperavam, de que forma eles gostariam de ser tratados. Essa mulher, ela revolucionou a morte, vamos assim dizer, e a forma como as pessoas, principalmente médicos, tratavam a morte. Ela foi capa da revista Time, que é uma revista importante americana, em 1966. Ela publicou vários livros. Isso era só para apresentar a doutora Elizabeth. Aqui está um dos livros dela, ó. A Morte, um Amanhecer. Acolher a Morte, no segundo livro. Sobre a morte e o morrer. Vocês viram que o livro dela tudo tem a ver com a morte. Morte, estágio final da evolução. Lembrando que ela não é espírita, tá bom? Por isso que ela coloca ali, estágio final da evolução, né? Na cabeça dela, tá certo? E a Roda da Vida, que é um livro que mais ou menos ela conta a vida dela. Um livro lindo de se ler, a história dela, tudo que ela passou, tudo que ela enfrentou nos Estados Unidos. Essa mulher, para vocês terem uma ideia, no final da carreira dela, ela criou uma fazenda, na época que surgiu a AIDS, né? Ela acolhia pacientes de AIDS. Era uma das primeiras, porque como ela não acreditava na morte do jeito que a gente pensa, ela acolhia. A cidade se voltou contra ela, queimaram o sítio dela, para que ela não pudesse manter os aidéticos lá. Olha o nível de incoerência, de preconceito, de falta de aceitação e de entendimento das coisas, de uma situação como essa. Então vale a pena ler esse livro aí, tá bom? Aliás, vale a pena ler todos, mas esse em específico vale a pena ler. Ela criou nessas pesquisas dela, né, nessas conversas todas, o que chama-se de 5 estágios do luto, ou da perspectiva de morte, ou, no nosso caso, da aceitação da perda. Tá certo? Porque a morte nada mais é do que uma perda, se ela for considerada dessa forma. Tá? Primeiro estágio, negação. É uma defesa psíquica onde a pessoa nega o problema e evita ao máximo entrar em contato com a realidade, quer seja a perda de um ente querido ou a perda de um emprego. É comum também a pessoa não querer falar sobre o assunto.
Esse é o primeiro estágio. A pessoa nega, ela não quer conversar, ela evita. Tá certo? Ela está num processo de negação. Quanto tempo dura esse processo? Depende de uma série de coisas. Naquele exemplo que eu falei para vocês no início da palestra, era 3 meses, aquele meu amigo ainda estava num processo de negação. Sequer conversava com a esposa, né? Sobre o tema. Segundo estágio, raiva. É o princípio da aceitação. Neste estágio, a pessoa se revolta com o mundo, com Deus, se sente injustiçada e não se conforma em passar pela situação. Ela está saindo da negação e está começando um processo de brigar com a coisa. Por que Deus fez isso? Por que está acontecendo? E não aceita, né? Terceiro, barganha. É o estágio da negociação. A pessoa faz promessas de mudanças caso saia daquela situação. É normal o discurso, né? Vou ser uma pessoa melhor, serei mais gentil com as pessoas, irei ter uma vida saudável, etc. Então a pessoa saiu da negação, partiu para a raiva, agora ela vê que não deu certo, ela começa um processo de barganha. Olha, me devolve, então dele, sabe, faz, porque aí eu vou mudar, eu vou ser isto, eu vou ser aquilo. Tá certo? Quarto, depressão. Não deu certo a barganha, aí a pessoa começa um processo, né? Ela começa a se isolar do mundo, né? Ela se fecha no seu mundo interno, torna-se melancólica e se sente impotente diante da situação. Muitas pessoas passam por isso sem perceberem. Elas vão passando pelos estágios, né? E não percebem o que está acontecendo com elas. Quinto, aí vem a aceitação. Nesse estágio, a pessoa relaxa e sai do desespero, aceita a situação como real e passa a enfrentar a perda ou a morte. Mas ela precisou primeiro, não necessariamente passar por todos, né? Mas se ela enfrentou os 5 estágios, para chegar aqui, olha o tempo, né? Que ela precisou. Tá certo? Vocês já ouviram falar dos cafés da morte? Alguém já ouviu falar? Levanta a mão, só para mim ter uma ideia. Ninguém. Legal, então estou trazendo uma novidade para vocês. O que é café da morte? Vamos ver? Inaugurado em 2004, na Suíça, os eventos chamados Café da Morte se espalharam pela Europa e outros continentes. E desde 2015 também chegaram ao Brasil. São eventos que as pessoas organizam para tomar café ou chá e falar da morte. Não é que eles convidam a morte para vir, entendeu? É para falar da morte. Por quê? Um processo de ajudar na aceitação, no entendimento, para as pessoas se prepararem ou aceitarem uma morte que já aconteceu. Tá certo? Eu trouxe alguns cartazes aí para vocês verem. Olha esse aqui, ó. Que interessante. Esse aí foi em 2013, num domingo ali, ó, num sábado, né, em dezembro de 2013. Olha esse outro. Isso foi lá em Columbus, em Ohio, nos Estados Unidos. Ah, o evento é free, tá, gente? Você viu ali? Não precisa pagar nada para ir lá no Café da Morte. É só ter coragem. Olha esse aqui, ó. Chá, café da morte. Venha curtir a conversação. Venha falar do assunto, né? Olha esse aqui. Esse é em Liverpool, na Inglaterra. Olha mais um aqui. E esse ainda é expresso, hein? Olha esse que interessante. Você está interessado em falar sobre isso, sobre a morte? Né? Como é que você está lidando com a sua vida? O que é feel like? Meu inglês não é muito bom, né? Tire o esqueleto do armário e venha aqui, né? E venha para tratar do assunto. Tá certo? Olha isso aqui, ó. Relax. Eu só estou aqui para comer um bolinho. A morte falando.
Por que eu trouxe isso para vocês? Para vocês entenderem que o assunto é interesse mundial, na verdade. É um assunto que, como traz muito sofrimento para as pessoas, essa questão da perda, principalmente pela morte, as pessoas estão buscando alternativas, está certo? E nós espíritas temos isso, né? Nós podíamos estar de repente promovendo coisas desse tipo, né? A nossa ótica é que contribui para o sofrimento. Analisemos as seguintes perguntas e frases, e aí eu quero que vocês pensem se vocês nenhum dia nas suas vidas pensaram numa frase assim. Vamos ver? Por que isso está acontecendo comigo? Bom, certo? Essa é uma frase que acho que muitas pessoas já, ou se não disseram, pelo menos pensaram. Não é verdade, não pode estar acontecendo. É a negação, né? O que mais Deus quer de mim? Aí é a revolta, certo? O que mais Ele quer de mim? Isso é um terrível pesadelo que logo vai acabar. É uma outra frase que se costuma falar. O que eu fiz de errado para que isso acontecesse? Aí é o questionamento, que é salutar, se você encontrar a resposta, é lógico. Né? Vamos falar das crianças e as perdas. Para que as crianças cresçam saudáveis, equilibradas e sem medo, não devemos poupá-las das perdas, principalmente da morte, achando que são muito pequenas para entender. Porque se eu evito que a criança vivencie isso, ela vai se tornar um adulto que não aceita e que não está preparada para conviver com aquilo. A criança vai perceber a morte de um ente querido ou de um animal como algo ruim ou triste somente após os 7 anos de idade, mais ou menos. Ela até sabe do fato em si, mas não do conceito. Ela não compreende ainda. Até os 3 anos de idade, mais ou menos, as crianças não conseguem perceber claramente que a morte é definitiva e irreversível, né? Mas entende que não mais brincará com seu avô ou avó, ou que sua mãe ou seu pai não a levará mais para a escola. Ela até entende, mas ela não compreende a morte. As perdas, assim como a morte, são transformações da natureza e fazem parte do nosso mundo, e a criança percebe isso. Ela vê, escuta e sabe o conceito do que é acabar. As perguntas sobre a morte iniciam-se por volta dos 5 anos, mais ou menos. E aí, dependendo da resposta que ela tiver, ela vai se habituar ou ela vai se preparar para aceitar o assunto. As crianças acima dos 3 anos, mais ou menos, percebem que a morte é algo natural e precisam de explicações concretas para entendê-la. Porém, é a partir dos 10 anos que todo o processo de morte é realmente percebido e entendido claramente. Por isso, os adultos são fundamentais para explicar que a morte faz parte do ciclo natural da vida. Para quem tem filhos, isso é de extrema importância. Devemos utilizar os fatos do dia a dia da criança para começar a falar com naturalidade sobre as perdas, como, por exemplo, a troca dos dentes, a mudança da escolinha, uma planta, uma flor que murcha, o animal de estimação, que adoece, morre, o brinquedo que quebra, um amiguinho que muda de bairro, o envelhecimento dos avós e etc. Não sei se vocês percebem, mas essa é de extrema importância para preparar o adulto lá na frente. Coisa que talvez nós não tivemos. Os pais, como educadores, não devem ter receio de conversar com seus filhos sobre qualquer assunto. O certo é deixar a criança perguntar o que quiser, encorajando-a a expressar o que sente. Deve-se responder a todas as perguntas com palavras simples e frases curtas, para que elas entendam perfeitamente. Não adianta querer fugir dos assuntos. A criança leva tudo ao pé da letra. Assim, em relação à morte, deve-se evitar falar que a pessoa dormiu para sempre ou descansou, ou utilizar a expressão foi fazer uma longa viagem, ou foi embora. Isso pode confundi-la. Aliás, nós usamos essa frase com os adultos, né? Está descansando, foi para um lugar melhor. É assim? Nós temos medo de falar. A criança não pode ser poupada ou excluída da experiência da morte de um parente próximo. Ela precisa vivenciar essa experiência para aceitá-la e criar o seu próprio processo de luto.
Cada criança absorve e demonstra o seu luto de diferentes modos. Esse processo é fundamental para ela transpor essa experiência com equilíbrio, sem absolver culpa, medo ou criar traumas. Culpa, medo e traumas. Se a criança quiser, pode sim assistir ao funeral, mas antes devemos explicar as cenas de tristeza e choro que ela verá. Porém, se não desejar ir, devemos evitar fazê-la sentir-se culpada por isso. A minha mãe desencarnou quando eu tinha 10 anos de idade, e os meus irmãos mais velhos não deixaram eu ir no funeral. E eu fiquei um bom tempo tentando entender o que tinha acontecido. Tá certo? Quer dizer, em mim não afetou tanto, mas eu tenho irmãos que até hoje são meio problemáticos com relação a isso. Tá? É um exemplo, eu estou dando aqui um exemplo pessoal, tá? Sobre isso. A missão dos pais é importante e essencial para educar e permitir que seus filhos cresçam sem traumas, sendo o próprio exemplo o melhor e mais eficaz método de educação. Bom, se os pais têm dificuldades para lidar com as perdas e tentarem poupar seus filhos, farão com que eles entendam que as perdas são ruins e possivelmente reajam da mesma forma no futuro. Olha essa frase: quando você errar o caminho, recomece, pois assim você descobrirá que ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas usar as lágrimas para irrigar a tolerância, usar as perdas para refinar a paciência, usar as falhas para lapidar o prazer, usar obstáculos para abrir as janelas da inteligência. Eu gostaria que vocês guardassem essa frase, porque ela é de extrema importância para a gente entender esse processo todo. Essa frase é do Fernando Pessoa, e ela nos remete ao que a gente vai ver agora. É preciso mudar o entendimento. Não considerar as perdas como adversário. Esse é o primeiro ponto que nós temos que ter em nossa mente. É natural, faz parte. Não é meu adversário. Talvez ele seja um propulsor para algo melhor. Você estava acomodado, veio para te movimentar. Não negar a perda para não fugir da realidade. Ficar negando é fazer como o meu amigo, 3 meses levantando todo dia, se preparando, indo lá para o trabalho e não podendo entrar. Aí ficava lá, né, circulando o prédio. Entender que perder realmente dói, mas não é o fim de tudo. Talvez seja o recomeço de algo. Mesmo com uma dor intensa, devemos buscar o entendimento para uma real aceitação. A dor é uma coisa, a aceitação é outra. O conformismo, entender, vivenciar a situação. Não quer dizer que você não tenha que sentir dor, você pode continuar sentindo, não é problema nenhum. Só que quando você aceitar, a dor tende a diminuir. Ela pode até continuar, mas ela talvez não seja com a mesma intensidade. A emoção não pode se sobrepor à razão e não devemos nos manter presos a um círculo de pensamentos inconformistas. Eu tenho que deixar a emoção de lado e começar a usar a razão para entender essas coisas. Porque se eu deixar de usar a razão, eu não vou compreender. Eu vou vivenciar a perda pela emoção. E aí haja sofrimento. Perceberam? Não se culpar por não chorar e não se lastimar indefinidamente. Aí é um processo. Tem pessoas que se culpam porque não choraram ou não vão chorar. E aí tem parentes que cobram dela. Vocês viram? Nem chorou lá no velório. Como se o choro fosse algo que representasse, né, a dor ou a perda. Às vezes as pessoas entram nesse processo, gente, e não estão percebendo que na realidade elas estão alimentando uma energia que não é boa para elas. Tá certo? Não se preocupar com o julgamento alheio. Tá bom, acabei de falar com isso. Eu tenho que chorar porque senão meus parentes, a minha sogra, já viu, né? Vai pegar no meu pé. Espera aí, você está sentindo dor ou você precisa mostrar para os demais que você tem dor? Estranho, não é? Não ser conservador e limitar sua afetividade. Quando você perde um ente querido, alguém que você
de repente, ficar, sabe, cultuando o luto daquilo eternamente. Você está se fechando, você não está se abrindo para uma nova oportunidade na vida. Coisas podem acontecer se você se abrir, mas se você se sentir preso, você está limitando a vida em si. Tá certo? Abrir-se para novas oportunidades e novas experiências amorosas, por que não? Né? Se você se fechou, dificilmente você vai ter essa oportunidade. Cultue seu luto, mantenha durante um período, mas não que seja eterno. Se abra para novas experiências. Cuidado para não usar a perda como uma forma de atrair a atenção de parentes e familiares. Tem pessoas que ficam cultuando a perda porque elas se sentem, de alguma forma, acolhidas. As pessoas passam a visitá-la mais, ela se sente mais, né, de alguma forma, satisfeita em relação aos parentes, então ela fica cultuando aquilo. Cultuando até uma hora que os parentes se enchem, é lógico, né? Que pode acontecer, vocês concordam? Quem é que gosta de ficar indo com uma pessoa que fica lastimando? Você vai 1, 2, 3 vezes, mas chega uma hora que não é assim? Ame-se e se aceite como é, não crie dependências afetivas externas que cedo ou tarde lhe faltarão. Aí é um processo mental, e aliás é tema de uma palestra específica, dependência afetiva. Mas, se eu crio dependências afetivas, e a hora que eu não tiver a objeto do meu afeto, o que vai acontecer? Perda. Eu vou entrar em parafuso, eu não vou saber o que fazer, não sei como lidar com a situação. Por quê? Porque eu vivi a minha vida inteira presa a um sentimento ou uma situação, e agora não tenho mais isso. E mais, o que foi, acaba não indo. Você transforma aquele seu dependente num encosto, entenderam? Já ouviram falar em encosto, né? Vira seu encosto. Era teu ente amado, era teu ente querido, ele não consegue se desprender porque você o quer perto de você, ele não consegue ir porque você está sofrendo. Olha que interessante. Tá certo? E torce para ele ser tratado no centro espírita, tá? Porque se ele for num outro tipo de lugar, vai ser tratado como um demônio. E na verdade é o seu parente. Entenderam? Depois de algum tempo você começa a aceitar as suas derrotas com a cabeça erguida e os olhos adiante, com a graça de um adulto e não com a tristeza de uma criança. Essa frase é de William Shakespeare, que nos remete à próxima conversa que nós vamos ter. Aprendendo a conviver com as perdas. O sentimento de perda possibilita uma das maiores experiências para o crescimento do ser humano, desde que você perceba isso e que você não fique. Pode ser o momento da tua transformação. A vida te deu um chacoalhão para você acordar. Evitar agravar o sentimento da perda com outros, tais como remorso, culpa, dependência, medo e não aceitação. Então a perda vem e você substitui por outros, culpa, remorso. Ai, mas eu não falei com ele aquele dia, eu saí de casa brigado. Espera aí, quer dizer que o teu sentimento em relação àquela pessoa que partiu, ou que se perdeu, foi porque naquele dia você brigou com ela? E o resto da vida? Tem gente que entra em paranoia, porque o ente querido partiu e ela tinha brigado justamente naquele dia. Cria um processo de remorso, como se fosse ela responsável pela pessoa ter desencarnado. Na verdade não é nada disso. O que conta é a vida inteira e não aquele momento. Tente descobrir até que ponto o seu sentir não está atrelado a uma estrutura mental de defesa criada desde a infância. Lembra que eu falei dos filhos, das crianças que não é educada adequadamente? Você cria essa estrutura de defesa para não conviver com as perdas. Tá certo? Entenda que é normal sentir dor por um tempo. Normal, por um tempo, não a vida inteira. Sofrer por um tempo é aceitável e traz aprendizados, porém sofrer em demasia nos paralisa e impede o crescimento espiritual. Você se fecha, você não se desenvolve espiritualmente.
Pelo contrário, pela lei de causa e efeito, você está plantando uma situação que você vai colher lá na frente. E essa situação não é boa. Quem perde seus bens perde muito, quem perde um amigo perde mais, mas quem perde a coragem perde tudo. Miguel de Cervantes. Uma frase interessante, né? Aceitando as perdas. Estou quase acabando a palestra, tá bom? Vamos lá. Aceitar as perdas é manter-se dentro de nossa realidade tal qual ela é, representando um ato benéfico em nossa vida. A aceitação traz paz e lucidez mental, nos estruturando e auxiliando nossa transformação interior. Desde que haja uma aceitação certa, né? A aceitação, porém, não é adaptar-se ao modo conformista e triste de como tudo vem acontecendo. É antes ter a habilidade necessária para admitir realidades, avaliando acontecimentos e promovendo mudanças, solucionando os conflitos existenciais. Isso sim é aceitar. Não é só se conformar. É entender, compreender e se modificar em relação àquilo. A vida é mais simples do que a gente pensa. Basta aceitar o impossível, dispensar o indispensável e suportar o intolerável. Está aí uma receita para a gente viver, tá bom? Simples, né? Olha lá. Basta aceitar o impossível, dispensar o indispensável e suportar o intolerável. Pronto, está resolvido o problema de todo mundo. Essa frase é da Kate Norris, que ela é uma, na realidade, ela é americana, mas ela é uma pessoa que faz inter-relação, vamos assim dizer, tá? Bom. Vou terminar, gente, a palestra com uma música. Tá? Eu tinha dito para vocês que eu estava terminando e vou terminar com uma música. Vocês conhecem a história do Eric Clapton e desta música, Tears in Heaven? Já ouviram falar? O que aconteceu, na verdade, com o Eric Clapton? O filho dele, um garoto de 4 anos de idade, acabou caindo do 50º andar de um prédio, de um edifício. Dá para imaginar o que aconteceu? Ele entrou em parafuso. Entrou por todos aqueles processos que nós vimos que a doutora Elizabeth Kubler-Ross, negação, revolta, não aceitação. E quando ele criou um processo de aceitação, ele decidiu fazer uma música para o filho. E ele compôs essa música maravilhosa aí, Lágrimas no Paraíso. Ele compôs para o filho. Então eu gostaria de encerrar a palestra com essa música para que a gente possa depois, retornar para os nossos afazeres, lembrando dessa experiência. Tudo bem? Se tudo der certo, eu vou clicar o botãozinho e o vídeo vai entrar. Vamos lá? Andy Fairweather Low, please. Would you know my name if I saw you in heaven? Would it be the same if I saw you in heaven? I must be strong and carry on, 'cause I know I don't belong here in heaven.
in heaven. Would you know my name if I saw you in heaven? Would it feel the same if I saw you in heaven? I must be strong and carry on, 'cause I know I don't belong here in heaven. 'Cause I know I don't belong here in heaven. Linda música, né? A letra é fantástica, é uma letra que demonstra que parece que ele teve um sonho com o filho, né? Segurar a mão dele lá no paraíso. Aí ele percebe que ele não podia ficar lá, que ele tinha que ser forte, que o tempo pode te dobrar, o tempo pode te magoar, mas que você tem que ser forte para seguir adiante. E essa música fez com que ele seguisse adiante. Foi a forma que ele encontrou de superar essa perda, né? Que é uma perda pesada para uma pessoa, perder um filho assim, né? Ainda mais na idade da criança. Espero ter contribuído com vocês, então, né? Quero agradecer a atenção e queria dizer o seguinte: esta palestra é baseada nos livros Renovando Atitudes e As Dores da Alma, do autor espiritual Hamed, ao qual eu recomendo a vocês. É a psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto. Por favor, visitem a minha página lá no Facebook, procure por Edson Figueiredo, agora tem uma página lá. Essa palestra vai para essa página, tá bom? Tem uma série de artigos e eu agradeço então a atenção de vocês. Agora com vocês a Capitã Luna para fazer o encerramento, né? Muito obrigado, gente. Bom, senhores, nos restabelecendo aqui, né, porque foi muito emocionante as palavras, a palestra do senhor Edson. Agradeço imensamente as palavras do senhor por ter concedido aqui esse centro espírita e com certeza a gente diariamente tem que lidar com este tema, né? Então, com certeza faz parte da vida de todos nós. Semana passada a gente perdeu um amigo, esta semana novamente, e na verdade é tudo uma transformação. Então, acho que o que a gente pôde aprender um pouco ou bastante com o Sr. Edson aqui foi exatamente isso, que nossa vida aqui a gente está para se transformar. Então, que a gente possa levar essa mensagem para a nossa casa, para o nosso lar e para a nossa vida. Tanto nós, militares, quanto na nossa vida pessoal. Acredito muito nisso. Então, agora, convidamos o aluno oficial PM Máquia, da Academia de Polícia Militar do Barro Branco, para fazer a vibração. Bom dia, meus irmãos. Eu gostaria de pedir agora que todos nós possamos fechar os nossos olhos. Vamos, neste momento, respirar muito tranquilamente, profundamente, a fim de que nós possamos colocar os nossos corações e mentes dentro da paz que esta palestra nos trouxe. Vamos todos reunir os nossos corações em unidade de propósitos, a fim de que possamos alcançar com as vibrações salutares de agora aqueles que governam as nossas maiores potências, os países envolvidos em conflitos. Que essa paz possa envolver o coração de cada um desses homens, os povos que estão envolvidos nesses conflitos, para que possamos trazer para o nosso país, para os nossos governantes,
esta mesma paz, esta mesma vibração, para que possamos cingir aquelas pessoas com o nosso amor, a fim de que possamos trazer para a nossa população mais paz, mais tranquilidade, buscando fazer com que cada um de nós possa abraçar um irmão que sofre, um irmão que se encontra perdido, que se encontra desgarrado. Vamos procurar aquele irmão que, mais do que o que sofre, o que faz sofrer, pois este é o irmão que precisa de mais amor. Vamos buscar os corações que acham que Deus os abandonou, que acham que perderam tudo e toda a esperança, e infelizmente vem enveredando pelo caminho do suicídio, por não saberem aceitar muitas vezes a perda de alguns bens materiais, de pessoas queridas, e por não entenderem que as coisas nos chegam no tempo em que Deus nos programou. Vamos, com esse mesmo pensamento, visitar um hospital para aquelas pessoas que, pelo processo natural hoje explicado, perderam parte da sua saúde e vigor físico e muitas vezes precisam de um abraço, de um alento, de um reforço na sua fé, a fim de continuarem os trabalhos e passarem por aquelas experiências que são necessárias à depuração do espírito. Vamos buscar aqueles nossos irmãozinhos que se encontram em orfanatos, que perderam desde muito cedo o contato com a família, que são corações que muitas vezes se sentem abandonados e que agora possam ser acalentados por cada um de nós a transmitir esta energia salutar e positiva que estamos vibrando juntos. Vamos até um asilo, visitar os nossos irmãos em fim de jornada terrena, a fim de que possam se ver preparados para uma nova etapa de retorno à pátria espiritual. Muito vagarosamente, nos despedindo desses nossos irmãos, vamos agora àqueles que perderam a sua liberdade devido a um erro ou outro que não nos cabe julgar e que se encontram hoje presos, distantes da família e que merecem, como todos, o nosso abraço, o nosso amor, o nosso carinho, vibrando para que eles possam reencontrar o caminho que perderam. Vamos todos agora retornando para este local, onde possamos fazer a prece final, trazendo os nossos corações juntos, a fim de que os nossos mentores e protetores espirituais possam nos orientar e permear os corações, a fim de que possamos encerrar as atividades de estudo e aprendizado de hoje e possamos levar para os nossos locais de trabalho e as nossas residências os ensinamentos aqui aprendidos hoje. Muito obrigado, que assim seja. Convidamos agora o Sr. Coronel Afonso Eduardo Lins Barbosa, do Exército Brasileiro, para realizar a prece final. Bom dia a todos. Nesse momento, vamos apaziguar nossos corações, serenar o nosso espírito, elevar nossos pensamentos, nossos sentimentos a Deus, nosso Pai Criador, e a Jesus, o nosso Mestre. Senhor Jesus, nesse momento que se encerra os nossos estudos, nossas reflexões, nós queremos te agradecer pela oportunidade que nos deste de estarmos aqui presentes para participar desta palestra.
que os assuntos, os conteúdos aqui apresentados, Senhor, nos levem a uma reflexão e uma reforma íntima sobre o processo de aceitação de perdas. Agradecemos a espiritualidade superior que fizeram a proteção e o amparo durante todo o nosso estudo. Agradecemos aos nossos mentores, nossos anjos da guarda, nossos guias protetores e irmãos maiores que acorreram a este recinto para nos instruir, ensinar, educar. Agradecemos a direção desta casa que generosamente ofereceu esse espaço para que pudéssemos participar dos nossos estudos, nossa reflexão da Páscoa dos militares. E agradecemos, Senhor, principalmente a todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, que sem as suas presenças, esses estudos não teriam propósito. E assim, Senhor, nós encerramos os nossos estudos e agradecemos e vos pedimos que a tua paz e o teu amor nos envolva a todos, que assim seja. Muito obrigada pela presença de todos, que todos tenham um bom dia, uma boa semana, que Deus abençoe a todos. Obrigada.